Beleza, estamos aqui para uma aulinha de sequenciamento. Eu vou começar por uns slides. Tem uns filminhos aí que eu não precisaria mostrar na aula, mas eu vou mostrar um pouquinho para a gente ter uma ideiazinha sobre eles, né? Sempre bom. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo essa apresentação aqui, eu acho. Está com vermelho mesmo. Eu vou começar pelo método da polimerização, depois eu volto no Max e Gilbert. Como eles ganharam o prêmio Nobel ao mesmo tempo, né, por, por terem produzido essa tecnologia de sequenciamento de DNA, então eu vou começar pela que é automatizada. Depois eu volto na mais química. Ou eu vou na química primeiro, né? Vou na química primeiro. Ok. Então, eu vou mostrar várias metodologias. Algumas são por efeito histórico e algumas a gente não tem a máquina aqui no ICB, mas a gente compra o sequenciamento já feito. E algumas a gente tem várias máquinas na UFMG. Tem na veterinária umas duas, no ICB tem umas quatro, no polo de biotecnologia em frente da UFMG tem mais algumas também. Então eu vou começar pela química mesmo, porque é uma das mais básicas mesmo. Então, assim, o Instituto Sanger, lá na Inglaterra, ele tem esse nome em homenagem a um pesquisador Sanger. Eu acho que eles trabalhavam na Universidade de Cambridge naquela época lá. E depois eu vou checar para vocês e adiciono aqui na próxima aula. Mas eles trabalhavam juntos, né? Dois professores, o Gilbert e o Sanger. Acho que o Gilbert veio no Brasil, deu umas palestras aí, já vi ele. E aí, o Gilbert, ele tinha um técnico de laboratório, né, um technician que se fala, alguém de carreira que trabalhava lá no grupo dele, e ele fazia química à noite, ele estudava à noite, igual você estudou à noite, ele estudava à noite. E eles pensaram em desenvolver uma metodologia para sequenciamento de DNA. Então, a ideia era basicamente com química. Começa aqui em cima, com uma representação de uma fita de DNA bem curtinha, porque nosso desenhista não quis desenhar um riscão assim, com um fosfato radioativo na ponta. A gente usa duas enzimas, uma para tirar o fosfato que já existe, né, que tem o nome mais óbvio possível de fosfatase, e tem uma outra que se chama polinucleotídeo sinase, né? Que é uma enzima que coloca um fosfato num polinucleotídeo. Então, a gente retira o fosfato com a fosfatase e adiciona um fosfato radioativo. De onde vem esse fosfato radioativo? As sinases são enzimas que trabalham com ATP e tiram o último fosfato do ATP e grudam em algum lugar. Eu não estou falando desoxi-ATP, não, né? Porque não é para sintetizar o DNA. Eu estou falando daquele ATP mesmo, da mitocôndria, que é energia, ATP mesmo. Então, essa enzima pega um ATP mesmo, tira o fosfato gama e coloca num DNAzinho ali, né? Aonde a gente já tinha retirado o fosfato 5' é, a gente costuma dizer que ele é P32, né? No início da tecnologia era um fósforo, um isótopo radioativo, o P32, e é o P do terceiro fosfato, do gama, porque é ele que vai ser retirado e colocado aqui. Bom, marcar para que a extremidade? Porque eles iam depois picotar esse DNA
e correr num gel. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do gel. É um gel grande, tipo, tem uns 3 palmos de gel assim. E é um gel feito de um material chamado poliacrilamida. Antigamente a gente até mostrava a fórmula da acrilamida, como que fazia para catalisar a formação do gel. Tem no Strayer, porque a gente usa gel de poliacrilamida para separar proteínas também. Então é um gel de poliacrilamida enorme, porque tem que separar pedacinhos muito parecidos entre si, então é um gelzão. E aí você vai depois que você picotar o DNA, a ideia deles era conseguir visualizar com um filme de raio-x. Então, por exemplo, aqui em cima eu vou escolher uma base à toa aqui, esse A aqui, tem um delay, vocês já estão vendo meu mouse aqui no A, né? Vamos dizer que eu consiga quebrar aqui nesse A. Eu não quero ver essa parte de cá. Eu quero ver só a parte que vem desde o iniciozinho até esse A, tá? Se eu cortar aqui nesse T, eu não quero ver esse finalzinho. Eu quero ver só esse lado que começa desde aqui e vem até o T. Se eu cortar aqui nesse T, eu vou querer ver só esse pedacinho que vem até aqui. A mágica é feita marcando a extremidade com a radioatividade e depois expondo o gel de corrida a um filme de radioativo, um filme de raio-x do tamanho exato desses de chapa de pulmão, né? Aquilo que a gente faz uma chapa de pulmão é o filme de raio-x, né? Você toma uma bombardeada de raio-x, aí você vê seus ossos, seu pulmão e tal. Então, é, o filme de raio-x vai fazer a gente ver daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Aí como é que eles iam cortar? Então, o Maxon ia lá na faculdade de Química, pegava os livros, estudava, conversava com seus professores, e eles conseguiram 4 reações. Não conseguiram uma reação para quebrar no A, uma no G, uma no C e outra no T. Não. Mas eles conseguiram uma reação química, uns compostinhos lá, que depois tem aqui no filminho explica, que consegue especificamente quebrar o DNA onde tiver um G. Ora, essa molécula de exemplo aqui tem um G aqui e tem um G aqui. Se você tratasse essa molécula com a reação que quebra em G em grande concentração, com muita força, né, uma concentração grande, todas as moléculas da sua amostra iam quebrar aqui e aqui também. Então você só ia ver a pequenininha, porque ia tudo jogar fora. Todavia, se você fizesse uma reação química, a gente fala branda, né, mild, que é diluída, algumas moléculas você ia quebrar nesse G, outras moléculas você ia quebrar nesse G, outras moléculas você ia quebrar nos dois, já ia ser mais raro, porque é um evento duplo, e em algumas moléculas você não ia quebrar em nenhum, tá? Todas as possibilidades de quebrar em G são possíveis se você fizer uma reação branda, suave e bem calibrada também, né? Você tem que anotar o quanto que é, como que é uma reação que primeiro você faz ela bem diluída, ela não corta em G nenhum. Aí você faz ela bem concentrada, ela corta em todos os Gs. Aí você tenta achar a quantidade certa para quebrar em Gs aleatoriamente. Aí eles conseguiram também uma outra reação que quebrava em C, especificamente. Quando tiver um C, pode quebrar. Como era diluída também, ou quebrava nesse C ou nesse C. Beleza. E para A e para T, não tinha uma reação específica. Eles conseguiam uma reação. Vocês sabem que A e G são aquelas bases que têm 2 anéis, né? A gente chama elas de purinas. Tinha uma reação que conseguia quebrar o anel das purinas. Servia tanto para A quanto para G. E tinha uma reação que conseguia quebrar o anel de pirimidina. Servia tanto para C quanto para T. Olha como que fica uma eletroforese, né?
sempre o gel, você coloca as amostras em cima e coloca tem um fio de platina aqui, né? E você coloca um polo positivo aqui para atrair o DNA, porque por causa dos fosfatos, que alguém estava me perguntando que são negativos, né? O DNA sempre corre para o polo positivo, né? Então você atrai com fio de platina aqui e vai atrair as moléculas. Quem que vai andar na frente? Esse cara que tiver só o G. Quem que vai andar em segundo? Esse cara que tiver o G e o C, né? Então veja bem, é, esse a primeira a detecção que você tem aqui na posição 1 você tem uma banda quando você corta com a reação que cliva em C, mas também tem uma banda que você vê quando você usa a reação que corta em C mais T. Ora, todas as vezes que você vê a banda aqui, quando você corta com a reação específica de C, é um C, né? Mas você vai ver a banda também quando você corta com C mais T, porque como é C, né? Tanto vai cortar com essa reação quanto com essa. A segunda base aqui, depois do T, do C, desculpa, é um T, tá? Usando a reação que corta em C ou T, você tem a banda. E como você sabe se é C ou T? Ora, pela outra reação, porque quando você usou específica por C, você não obteve aquela molécula que vai desde a ponta até aqui, né? Depois você tem uma que é A ou G, né? Depois, como não cortou na específica de G, era A. Depois você tem uma que cortou específica de C e C mais T, então é um C. Depois tem uma que cortou na de purinas, igual essa, só que na específica de G cortou. Então aqui é A, né? Porque cortou na de purina, mas não cortou na de G. E aqui é G, porque cortou na de purina e é G. Aí você vai subindo, né? Essa daqui cortou na de C mais T, mas não cortou na específica de C, então isso é um T. E essa daqui cortou na de purinas, mas não cortou na de G, é um A. Então a galera dessa época tinha que uma pessoa ficar olhando o gel aqui de baixo para cima e ditando, e a outra pessoa anotava, tá? Não tinha computador, não tinha máquina automática, era assim, tá? O início do sequenciamento. Eu conheço um professor, Cláudio Bom Jardim, do Laboratório de Vírus, ele dá aula de micro, ele é muito altão. Ele fez doutorado comigo lá em São Paulo. E ele sequenciava na tese dele com o método de Max e Gilbert, lá em São Paulo. É a única pessoa que eu conheço que usou. Ele mesmo foi contratado aqui, veio para cá, e aí nunca usou esse método aqui. Ele sempre usou o método do Sanger, porque naquela época você comprava até um kit, misture isso com aquilo, né? Já estava avançando essa ideia do sequenciamento, mas ele usava também material radioativo. Vou mostrar como que fazia com o material radioativo, mas acho que eu nem vou falar, nem tem slide para Sanger radioativo, eu vou mostrar já o Sanger com fluorescência, né? Fluorescência não é danosa, né? E você pode colocar numa máquina, imagina uma máquina toda radioativa, ia dar um trabalho para limpar. Então, o método de Sanger ele tem duas diferenças. Ele foi automatizado para as primeiras máquinas que existiram e, em vez de ele cortar quimicamente, ele polimeriza um DNA e ele vai interrompendo também, vai interrompendo, mas aí ele consegue interromper especificamente onde for A, onde for G, onde for C e onde for T. E, na verdade, os primeiros sequenciadores automáticos, eles não eram de capilar, como eu vou mostrar, eles eram assim, ó, gel. Mas a reação que eu vou mostrar pode ser feita com radioatividade,
você roda as moléculas aqui, corre as moléculas num gel e também vai lendo, só que em vez de ter esse negócio de duplicação aqui, não, vai ter, por exemplo, se for C, vai ter uma banda só aqui, C, T, A, C vai ter uma só aqui, entendeu? G, não tem esse negócio de duas bandinhas, porque o sangue ele consegue bloquear a reação ou no A, ou no G, ou no C, ou no T especificamente. Aí não tem esse problema de parar na purina ou na pirimidina, né? Vocês acharam elegante esse método aqui? Esse foi um dos primeiros. Dá para determinar a sequência, né? Entenderam aí como é que funciona quimicamente? Eu vou deixar o vídeo dele para ver depois, tá? Porque senão pode ser que não dê tempo para ver todas. Então eu vou deixar o vídeo para vocês verem ou a gente vê depois. Bom, esse slide eu não me lembro porque que ele está aqui, mas deixa eu ver. Ah, olha, isso aqui é um filme de raio-x, igual o da placa de pulmão, só que em vez de ter um pulmão aqui, tem as reações de sequenciamento que vocês estão vendo aqui, né? Foi legal isso daqui, porque eu ia dar um seminário em 1900 e nada, né? Sei lá quando foi. E aí eu queria uma foto dessas. Aí eu sabia que no laboratório de vírus eles sequenciavam assim. Estava terminando a época de sequenciamento manual desse jeito aqui, né? Aqui está a cuba de eletroforese, ó, é desse tamanho. Ela é vertical, você coloca as moléculas aqui em cima, que tem um fio de platina, os DNAs migram para cá, né? E eu falei assim, eu queria uma foto dessas, mas eu tinha uma das primeiras câmeras digitais, nem existia celular que tirava foto. Eu olhei para aquela câmera e falei, vou lá no laboratório de vírus. Levei a câmera e tinha esse cara lá e ele nunca tinha sequenciado DNA na vida. Eu achei o sequenciamento lá, que a galera que sequenciava não estava. Eu falei, você assiste Fantástico quando o pessoal olha com aquela cara? Eu falei, sei como é que é, faz essa cara aí. Aí eu tirei a foto, né? Para mostrar aqui. Ficou lindona, na verdade. Eu que tirei essa foto e o cara nunca sequenciou na vida, mas ele fez uma pose bonita aqui, né? Parece que ele está analisando. Nessa época aqui também a gente precisa de duas pessoas, uma para ir lendo as bandinhas. Olha, vocês não conseguem imaginar, mas aqui tem 4 reações de sequenciamento e são 4 grupos de 4 canaletas, né? A CGT, a CGT, a CGT, a CGT. As bases são bem pequenininhas. Aí você vai lendo por aqui, vai editando e alguém vai anotando para você. Essa tecnologia em gel, ela foi levada para as máquinas de sequenciamento. Aqui no ICB, as primeiras máquinas foram compradas quando da formação de uma rede Genoma Brasil, rede brasileira de genoma. Ela tinha máquinas dessa em todos os lugares do Brasil. Aqui em Minas tinha só no ICB e no René Rachou. Logo depois foi feita uma rede de sequenciamento que sequenciou Schistosoma mansoni. Aí já tinha 3 no ICB, a do René Rachou, Embrapa, Ouro Preto, Lavras, Viçosa, Uberlândia, né? Então formou-se uma rede com essas máquinas aí que foram compradas, são chamadas Mega Basic. Vocês estão vendo que a moça coloca ali uma placa de 96 pocinhos, né? A reação é feita numa máquina de PCR, que a gente vai estudar na próxima aula, mas só usando a temperatura de 37 mesmo. É só porque é mais prático incubar nela do que incubar num banho-maria, essa placa boiando, né? Não dá muito certo, não. Aí você faz a reação que eu vou mostrar nisso aqui, coloca nesse negócio aqui, empurra isso para baixo e os capilares vão descer. Eles descem na vertical e entram nesses pocinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. Aqui são 12 por 8, né? São 96. Pode fazer a conta aí, 12, 8 dúzias são 96, né? 24, 48, 96. Então ela coloca aqui e fecha. E quando ela faz isso, é, os capilares descem e entram
nos vaios, né? Naqueles pocinhos. Infelizmente, eu acho que isso aqui é uma máquina onde a placa não é só de 96, eu acho que é de 128, é o dobro. Mas, basicamente, os capilares descem assim. Esse capilar vai estar cheio de poliacrilamida, então o DNA vai migrar dentro do capilar, entendeu? Eles vão se afastando um do outro, né? Porque eles são separados por tamanho, tal, não sei o quê, e eles passam num lugar aqui aonde um laser vai excitar uma coisa fluorescente, a fluorescência vai ser rebatida, né? E tem um detector de fluorescência que detecta, tá? Então vamos ver como é que funciona. Ó, uma fita molde é sequenciada de cada vez. Eu estou representando uma fita só. Aí você usa iniciadores, né? São todos iguaizinhos, e você começa a polimerizar para cá. E você interrompe com uma unidade mágica interruptora. Ela tem duas mágicas. Ela consegue interromper e ela consegue fluorescer com uma fluorescência diferente. Vamos supor que fosse amarelo, verde, vermelho, verde, azul, vermelho, né, azul, entendeu? Assim, então a pontinha vai sempre tem uma reação química que é um veneno que vai interromper a polimerização. Muito bem. Depois você coloca isso nos capilares, olha, eu vou fazer de conta que eles migraram para lá, e pelo laser você consegue detectar a fluorescência da última base aqui, né? Então, assim, a mais curtinha tinha um A, logo em seguida tinha um G, depois veio uma com que você incorporou três neguinhos, era um C, depois você incorporou quatro pessoazinhas aqui, tinha um T, depois você incorporou cinco bases, era A, entendeu? No final das contas, você tem esse fluorograma que as pessoas chamam de cromatograma. Na bioinformática, na biologia molecular, não é um cromatograma, porque ele mede fluorescência. Eu conheço duas pessoas que, quando dão essa aula, falam que é um fluorograma. O Fabrício Santos daqui e a Luísa ali na Vila de São Paulo. Todo mundo fala cromatograma mesmo, é errado, mas é do jeito que a gente fala. Então, aqui tem os picos, né? E você, pelas fluorescências, você vai, sei lá, lendo daqui para lá, você vai lendo lá, né? Vermelho, amarelo, vermelho, azul, vermelho, vermelho, verde, verde, azul, entendeu? E com isso você vai lendo a sequência do DNA. Esse aqui já é um método de Sanger automatizado, mas faltou eu mostrar para vocês aqui, que eu não sei onde é que eu vou mostrar. Eu acho que eu tenho uma animação para mostrar quem que a unidade fluorescente que é um veneninho, né? Acho que eu tenho aqui, eu vou mostrar de uma animação. Claro que é por isso que eu estou mostrando os filmes também, né, galera? Então, vocês, pelos filmes, vocês conseguem ver como é que as coisas funcionam. Eu acho que é esse cara aqui. Vocês estão vendo esse carinha aqui, né? Não sei se ele aumenta, assim, pronto. Bom, o que que acontece? A gente tem uma fita de DNA que a gente quer sequenciar, né? Clica aqui para continuar. É aqui que clica, tá? Então, a DNA polimerase, ela incorpora os nucleotídeos em sequência, tá? Ela vai incorporando. Vocês conhecem a replicação do DNA? Eu vou colocar de novo, deixa ele replicar tudo aí e tudo bem. Então, aqui entrou o primeiro nucleotídeo, vocês sabem que é feito uma ponte de hidrogênio. Se essa ponte ficar legal, dá condições daqueles magnésios fazerem a ligação aqui, né? Então, tá de cabeça para baixo, no Strayer de lá para cá, aqui a gente está subindo, né? Direção de 5 linhas para 3 linhas. Então, esse cara entrou primeiro, perdeu, depois vem o outro, vem o outro, vem o outro e vai polimerizando. Uma coisa que é crucial, que vocês aprenderam na minha aula de replicação, é que tem que ter um 3' OH, né? Isso aqui é uma desoxiadenosina trifosfato, ela está de cabeça para baixo, né? Desoxiadenosina trifosfato, ela virou desoxiadenosina monofosfato, tá?
Vamos mostrar de novo esse para vocês verem o 3' OH? Prestem atenção que o fosfato reage com 3' OH, tá? Lá vai ele lá, ó, tá vendo? OH, vem o cara lá, reagiu. Tem um outro OH ali, vem o cara lá, reagiu. Assim que se polimeriza. Aquelas bases que eu mostrei em preto, que estão sendo polimerizadas normalmente, assim, elas têm o OH. Mas quem é esse veneno? O veneno é um nucleotídeo que tem os 3 fosfatos, ele entra, mas além dele ser desoxi, porque ele é desoxi aqui, ele é chamado didesoxi. O OH, desoxiadenosina, entrou. Aí veio mais outra desoxiadenosina, entrou. Vem mais outra desoxiadenosina, entrou. No próximo slide ele vai mostrar para vocês que pode entrar uma desoxiadenosina, desculpa, uma didesoxi, que é desoxi aqui e desoxi aqui, adenosina trifosfato. Ela entra normalmente, porque vai fazer ligação aqui, mas a próxima não entra nunca mais, tá? Porque como ela é de desoxi, ela não tem o 3' OH. Então, essa é a mágica de como interromper aquele crescimento da cadeia. E a fluorescência? Essa mocinha aqui, que é de desoxi, ela tem um grupo químico atachado aqui que dá uma fluorescência na cor que você quiser, entendeu? Então, assim, a base é fluorescente e a desoxirribose, na verdade, é didesoxirribose. Isso aqui que é o veneninho, tá? Aqui talvez seja um pouquinho diferente essa animação, mas pelo menos eu tive uma de desoxi para vocês verem aí, tá? Então, esse 3' é o atacado, você cresce nessa direção. Deixa eu ver se ele mostra para nós um de desoxi agora. Acho que agora ele vai interromper no de desoxi. Pareou, é desoxi aqui, só desoxi, vai ligar, tá? Aqui é de desoxi, cara. Não tem como progredir mais, ó. Ó, não tem como. Então, né? Ó lá, não tem como reagir, sacou? Então, aquelas bases que eu desenhei em preto, eu vou mostrar de novo, elas são desoxirribonucleotídeos trifosfato normais. E aquilo que eu chamei que era um veneninho, tinha 2 características. A base tinha uma fluorescência diferente para A, diferente para C, diferente para G, diferente para T, por isso que dá aqueles picos no cromatograma, né? E interrompe o crescimento da cadeia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deve ter um desenho dele funcionando. Antigamente, quando se fazia num gel, você interrompia com de desoxi A, de desoxi C, de desoxi G, de desoxi T, e a fluorescência ia no primer. Portanto, o primer tinha uma fluorescência única, né? Porque não precisava ter cores diferentes, né? Então, esse aqui é mais antigo ainda, né? O primer era fluorescente e você põe um pouquinho de desoxi para atrapalhar, né? Acho que ele vai mostrar aqui um desenho assim, como é que faz, né? No ar, né? Então, ele separa as fitas, coloca um primer, provavelmente, né? O primer foi ali. E aí você começa a incorporar com a DNA polimerase as bases normais. Eu tenho que clicar aqui? Acho que não. Vai polimerizando as bases normais até a hora que vai entrar um de desoxi ali, ó, né? Então, mais ou menos. Esse filme aqui nem é bom mostrar porque ele não é o melhor, não. Então, vamos tirar ele daqui. Vou mostrar o meu de novo, mais uma vez, para vocês prestarem atenção na base que está desenhada em preta e na base que seria. Opa! Já mudei de assunto? Não, calma, eu quero repetir a outra apresentação. É, Cadê o Megabase aqui? Acho que eu fechei. Chama apresentação.
Tum, tum, tum. Ah, tá, acho que é essa aqui. Eu vou mostrar de novo para vocês, né? Como que a gente faz com esse método aqui. Qual que é o método de Sanger? Ele usa o quê? Polimerização. Como que ele faz moléculas de tamanhos diferentes com esse veneninho que é o didesoxi, tá? Ó, tá entrando, vai entrar a base normal até que entra um didesoxiar, né? Didesoxi-T, entendeu? Então, essa última base aí, como ela é de desoxi, não tem como a polimerização continuar. Então, você cria essa escadinha. A ideia dos dois, do Max Gilbert e do Sanger, era criar uma escadinha. Um porque cortava em bases diferentes e o outro porque mandava parar em bases diferentes com esse veneninho que ele colocava. É só um veneninho, né? Tá? Vocês notem que quando eu enveneno com A, vários As anteriores entraram, porque o Azinho, que é o veneno, ele está em baixa quantidade. Passa uma, a outra não passa, passa uma, passa dois, a terceira não passa. É assim. Muito bem. Uma vez eu estava explicando para um moço na computação, lá no ISEX, a gente estava fazendo o genoma de xistosoma. Ele falou: Puxa, Miguel, você explicou muito bem, por que que você não faz um PowerPoint? Então, isso daí é de 1997, talvez, é antigo pra caramba esse slide. Eu fiz e mandei para ele. Ele falou: Cara, Miguel, entendi tudo, muito bom. Era isso daí, tá? Posso passar para o próximo? Vocês já entenderam dois sequenciamentos? Max Gilbert e Sanger? Tudo certinho aí? Certinho, professor. Certinho. Esse aqui, meu slide não é tão bom. Eu peguei de uns alunos esse slide aqui. É mais ou menos legal. Agora eu preciso ver minha câmera, na verdade, sem compartilhar, né? Deixa eu ver aqui. Essa aula aqui é dura, porque eu estou num quarto com uma luz que eu não sei se está muito boa. Eu tenho que me ver, né? Me ver na minha câmera. Galera, eu fui visitar o Tá ótimo. Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis. Hoje ele é muito famoso porque é o maior computador da América Latina, o Santos Dumont, está lá, né? Então é legal, eles pegaram uma parte do gramado que a gente costumava ficar brincando com aqueles passarinhos lá que tem em campo de futebol também, e botaram um monte de container ligado um no outro, um no outro, um no outro, botaram uma cerca e tal, e aí fizeram uma decoração em cima que parece o chapéu do Santos Dumont. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu estava visitando, na verdade, muito antes disso, quando eles instalaram o sequenciador 454 da Roche. Talvez eu tenha umas fotos aqui. É, e aí tinha tido um treinamento, né? E eles estavam jogando fora essas placas aqui, ó. Essas placas de cristal. Se eu chegar bem perto, vai dar para ver. É que eu estou com fundo. É uma placa de quartzo, né? E tem esses materiais aqui. Eu tenho que tirar meu fundo para vocês verem bem aqui. É uma placa de quartzo e deixa eu tirar meu. Eu estou dando aula no quarto aqui, tem uma bagunça. Aplicar efeitos, nenhum. Pronto. Não, isso, beleza. Agora ficou bem melhor para vocês verem, né? É uma placa de quartzo. Professor, E você desativou a câmera. eu desativei a câmera. Beleza, foi automático. Agora foi. É uma placa de quartzo, né? É um vidro todo transparente e tem um material aqui que vocês estão vendo que parece meio dourado. Ele é meio ferruginoso, né? E ele tem uma parte à esquerda e uma parte à direita. Deixa eu ver se eu tenho aqui a máscara que faz essa parte. O pior é que não tem a máscara que faz isso. Então, eles estavam jogando fora essas placas aqui.
Aí eu falei, não joga fora, dá para mim, que foram os 2 primeiros sequenciamentos que foram feitos no Brasil com essa máquina, né? Eles iam jogar fora mesmo, eu falei, não, dá aqui que eu vou mostrar para meus alunos como é que ela é. Essas daqui, eu não vou conseguir explicar tão bem como é que ela é adicionada, porque eu não tenho a máscara. Eu perdi a máscara que faz isso daí. Mas você coloca em cima das placas de vidro, assim, ó, ela tem uma das extremidades, ela não é reta aqui assim, né? Ela é cortadinha para você conseguir encaixar a placa exatamente assim, né? E você deposita o material que você quer sequenciar. Aqui, por exemplo, você pode colocar 4 amostras. A que eu tenho que bate com o vidrinho mesmo seria essa daqui, ó. Essa daqui tem 16, né? Difícil de mostrar porque tem a luz também, né, me atrapalhando aqui assim. Eu acho que aqui deve dar, talvez desse lado deve dar para ver melhor. Tem 16 canaletinhas aqui assim, ó. Aí deu para ver, né? 16 canaletinhas para pôr a amostra. Essa daqui eu tenho a máscara certinha. Olha, eu tenho tantas máscaras aqui. A que eu quero mesmo, acho que é essa daqui. Então você prepara aquela amostra com essa máscara aqui, né? Que tem uma parte que é cortada assim, né? Que é para você encaixar a placa direitinho. A própria placa é cortadinha aqui também, né? Então você encaixa aqui assim, né? Tal. E aí você deposita. Ah, tá certo? Aí você deposita as amostras, né? E as amostras ficam aqui. Eu acho que não é essa, não. Acho que é essa. Acho que é essa. Essa daqui é. Essa daqui. Essa daqui que tem as canaletinhas assim, né? E você deposita as amostras aqui e elas são espalhadas por centrifugação. Tem uma centrífuga que começa assim e faz assim, zoom, e a amostra gruda na placa aqui assim, tá? Vocês estão vendo a placa de verdade desse nosso amiguinho sequenciador e é, tum, tum, tum. Muito bem. Então, beleza. Deixa eu botar meu. Não vou botar meu fundo. Vou botar meu fundo aqui. Vou botar um fundo de DNA agora, já que estou falando de DNA. Então, vamos explicar lá como é que funciona, né? Mostrando aqui, compartilhando agora o slide. Não deve estar compartilhado, né? Esse aqui. Bom, muito bem. Esse sequenciamento, né? O sequenciador ele é da Roche, sequenciador da Roche, e o modelo dele é 454, então a gente costumava chamar ele de Roche 454 mesmo. É a técnica de sequenciamento em massa, né? Eu vou mandar um link para vocês, convidando para uma palestra, vai ser em inglês, amanhã, às 2 horas da tarde. É um seminário que a gente organiza, todo mês tem um seminário com algum convidado internacional, e amanhã vai ter uma moça que vai falar do sequenciamento do Neandertal, do homem de Cro-Magnon, dos nossos ancestrais humanos. Ela vai falar em inglês, mas vocês conseguem, inclusive, até depois eu vou gravar, vocês conseguem até usar, se quem não entender, usar o tradutor do YouTube, funciona muito bem. Mas amanhã ao vivo vai ser em inglês, eu vou convidar vocês, vou mandar o link para vocês. E eu falei nisso porque essa máquina, ela foi já o sequenciador de nova geração, né? Chamado de nova geração, e ela foi usada no primeiro sequenciamento do Neandertal por um cientista chamado Pablos, né? Que na verdade é o grupo onde essa moça, Janet Kelso, trabalha, né? Então amanhã a gente vai ter um seminário com uma moça que foi trabalhar com o Pablos, que é no Instituto Max Planck na Alemanha, e eles sequenciaram o genoma do Neandertal com essa máquina aqui.
ela se chama de, a técnica se chama de pirossequenciamento, né? Não tem nada a ver com Olimpíadas, pirolímpica, nem tem a ver com fogo, né? Nem você ser uma pessoa pirada depois de trabalhar com isso. Chama-se pirossequenciamento porque ela presta muita atenção no pirofosfato que sai. Eu não vou voltar aquele slide lá, né? Mas quando o fosfato alfa fica preso no DNA, sai o pirofosfato, que são aqueles dois fosfatos juntos, tá? Fica ligado no pirofosfato que ele vai ser muito importante aqui. Então, você, desde essa época, você pegava o DNA que você queria sequenciar, podia ser do Neandertal mesmo, e você fragmentava ele. Se usa muito um negócio de nebulizador, aquele negócio que faz bzzz, né? Um nebulizador. E ele corta o DNA em pedacinhos de 300 bases, 500 bases e tal, tá? Depois você pega esse DNA e com uma enzima ligase, vocês vão ver isso muito aqui na Biomol, com uma enzima ligase, você gruda um pequeno DNAzinho no DNA do Neandertal. Esse pequeno DNAzinho que você grudou, para que que é? Ele é do seu controle, ele é do seu conhecimento, você sabe que DNAzinho é esse. Esse DNAzinho é usado para parear com umas bolinhas que você vai comprar assim, que tem o pedacinho complementar nelas, né? É uma bolinha aqui, essa amarela, que tem um DNAzinho aqui, cujo complemento você ligou no DNA do Neandertal. Então, na hora que você hibridiza aqui, o DNA do Neandertal tem 300 pares de base, mas ele vai ficar preso nessa bolinha. E aí você precisa de uma pessoa muito boa para pilotar esse sequenciamento aqui, esse sequenciador aqui. Eu, na minha vida, conheci só duas, uma argentina e a moça que ficou no lugar dela. Porque você não pode colocar mais do que uma molécula de DNA por bolinha, entendeu? Você tem que quantificar muito bem o DNA, muito bem as bolinhas, para fazer uma reação onde caia uma molécula de DNA por bolinha. E tem que ser calibrado também para que você não fique com muitas bolinhas à toa, tá? Então, assim, era uma técnica muito delicada. Tinha uma pessoa que fazia isso, especialista em usar essa máquina aqui. Aí, a coisa mais legal é o seguinte, é a amplificação desse DNA. Vocês têm ideia de que PCR amplifica? Vocês vão estudar PCR comigo, eu vou contar toda a história da invenção do PCR, tá? Mas vocês têm ideia de que PCR é uma reação que amplifica DNA. Então, como que eu faço para amplificar o DNA dessa bolinha, dessa bolinha, dessa bolinha, de milhões de bolinhas separadamente? Cara, é muito louco. Você vai na farmácia e compra óleo vegetal e você coloca num tubo, tá? Aí você coloca as bolinhas com DNA polimerase, com os nucleotídeos, não precisa de desóxido nem fluorescência. São os caras absolutamente normais. Coloca lá, igual aqueles que deram aquelas bases em preto lá. Coloca eles em cima, e aí você pega uma máquina, a gente chama de Vortex, né? Que faz essa movimentação circular como se fosse de um vórtex, de um ciclone, né? E ela faz e gira esse tubo aqui rapidamente, e isso emulsiona o óleo com a água, e assim você fica com óleo aqui, ó, e umas bolinhas de água com a bolinha dentro. A bolinha fica com água, aguinha, e é um mini tubo de ensaio. Essa bolinha aqui tem um DNA do Neandertal, do cromossomo 1, sei lá, e vai fazer uma reação de amplificação dentro dela. Essa daqui tem um pedaço do cromossomo 21 do Neandertal, tem os reagentes todos aqui. Isso aqui é óleo, né? Separando as bolinhas. Então, você faz uma reação de amplificação dos DNAs e aí você coloca exatamente naquela placa que eu mostrei para vocês. Ela é mais ou menos assim, e aquilo que vocês viram são as bolinhas meio férreas, né? Ferruginosas que se colocam aqui. Beleza, o que você vai fazer depois?
você vai usar uma máquina, né? Você vai colocar aquela placa que eu mostrei para vocês dentro de uma máquina de pipetar. Algum de vocês fez algum técnico em análises clínicas, trabalhou em laboratório de análises clínicas, Eu fiz farmácia, química e trabalhei em laboratório também. laboratório de análises clínicas mesmo, faz Eu fiz exames, técnico em química. Aí eu sei. trabalhei com análise de óleos. Ah, entendi, beleza. Não, eu estou procurando quem trabalhou em dosagem de colesterol, glicose, essas coisas, porque eu, quando aprendi isso, foi curso técnico, né? Eu aprendi a fazer, por exemplo, exame de glicemia pipetando as coisas, né? Hoje em dia é uma máquina que pipeta, sabe? Ela pega uma amostra, coloca um negócio, espera reagir, pipeta outra coisa. Hoje em dia, para vocês terem ideia, exame de urina não precisa mais de uma pessoa fazer, ele é automatizado. Uma máquina olha tudo, lê tudo, até hemograma também é automatizado, a máquina consegue fazer tudo, né? Essas máquinas de laboratório de análises clínicas são máquinas de pipetar muito, muito delicadas. A máquina do 454 é uma máquina de pipetar, ela vai fazer reações na ordem, e na ordem alfabética, né? Primeiro com A, depois com C, depois com G, depois com T, tá? Então, para as bolinhas, ela vai oferecer didesoxi-ATP. Essa bolinha aqui, você vai ter o DNA, vai ter um primer, né? Vai ser por polimerização. Essa bolinha aqui, logo depois do primer, né, na fita molde, pode ser que tenha um T. Então ela vai aceitar o A que você der. Todavia, na bolinha vizinha, pode ser que a fita molde tenha um G. Ela vai ficar esperando aqui até aparecer um C para ela entrar na brincadeira, entendeu? Você vai dando A, C, G, T. Então, como aqui era a primeira, então ela já polimerizou aqui e essa ficou quieta. Depois, quando você oferece o C, a terceira, a segunda base dessa daqui, depois do A, era um T, então ela fica parada, ela fica de boa na hora que o C foi oferecido aqui. Só que essa daqui aceita. Aí se oferece o G, essa daqui estava esperando um T, ela fica esperando, mas essa daqui falou: olha, eu posso incorporar dois Gs, então ela incorpora G, G. Tá? Então você vai oferecendo A, C, G, T, as bolinhas vão pegando, quem for pegar, pega, quem não for, fica esperando. E qual que é o segredo desse cara? É a luz, tá? Então, quando o A foi aceito por aquela bolinha, aquela bolinha libera ali um PPI, um pirofosfato. Na suspensão, você tem uma enzima TP-sulforilase e uma adenosina 5-fosfosulfato, né, que monofosfato, né, que pega esse PPI e cria um ATP, tá? Beleza. Aí, lá tem uma enzima também, que é a enzima luciferase, e tem luciferina na solução. A luciferina, ela incorpora, ela usa aquele ATP que você fez, e aí ela produz oxiluciferina mais luz. Então a bolinha brilha, tá? Por que a bolinha brilha? Porque naquela vez a bolinha aceitou um didesoxi-ATP e liberou o pirofosfato. Entendeu? Então, se você aceita aquela bolinha, você brilha. Então, quer dizer que a primeira base era um A. Se a bolinha não brilhou, significa que a primeira base não era um A. Aí você vai lá e oferece o C, né? Aquela nossa primeira bolinha não brilha. A segunda base não é C dela. A bolinha vizinha brilha, então a primeira base da segunda bolinha era um C, entendeu? Então, basicamente é essa lógica, tá? E aí você tem quantidades de luz brilhante. Lembram que eu falei que tem um carinha lá que tinha dois Gs, ele aceitou um G mais o outro G, ele fez uma quantidade de brilho naquela hora que era o dobro do brilho, né? Então aqui seria assim, uma vez o brilho, duas vezes o brilho, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então assim, você vai oferecendo as bases, né?
E aí, quando você oferece a base T, ele brilha. Quando você oferece a base C, ele brilha e tal. Chega uma hora aqui que você ofereceu a base T, por exemplo, e ele brilhou 6 vezes aqui, né? Entre 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sequenciador coloca 6 T's nessa hora. Então, você pode ter tanto uma base única entrando, quanto entrando várias aqui, tá vendo? Vários A seguidos, né? E aí, pela intensidade da fluorescência, o sequenciador calcula o que estava acontecendo. Por que chama pirossequenciamento? Por causa do pirofosfato, tá? Que é esse cara aqui. O pirofosfato, com umas mágicas que a máquina faz, se transforma em produção de luz. Mas quem está sendo detectado é o pirofosfato. Cada base que é incorporada libera o pirofosfato e a máquina detecta. Entendeu? Mais alguma coisa? Termina por aqui. Deixa eu tirar meu efeito de câmera aqui, porque agora eu tenho que mostrar para vocês primeiro tem que contar uma fofoquinha aqui, né? Muito bem. Eu falei ocultar. Isso. Muito Professor, bom. Fala. boa noite. Boa O noite. Arthur está com um problema no microfone e ele queria te perguntar se você poderia mostrar para a gente depois a estrutura do Covid-19 e como ele foi sequenciado e descoberto a variante da USP, na USP, quer dizer, né? Tá, eu posso sim. Na verdade, eu tenho uma aula que conta tudo isso. Se vocês não ligarem de saber como que a gente processa no computador as sequências mesmo, e quiserem só acompanhar a aula de sequenciamento, a gente tem na bioinformática uma aula lá embaixo, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas o sequenciamento de COVID, ele é um RNA, né? Então, você coloca lá uns iniciadores e coloca uma transcriptase reversa. E aí depois você faz um sequenciamento parecido com o que a gente vai mostrar aqui. A maioria das pessoas usa o sequenciador Illumina, que é o seguinte, eu vou primeiro mostrar um sequenciador aqui, aí depois eu mostro o Illumina. O sequenciamento é feito com Illumina. Agora, como que determina as variantes? Eu tenho uma aula aqui que a gente dá na bioinformática, né? Mas vocês conseguem compreender a aula, não talvez executar a aula, mas conseguem compreender. Eu vou passar para vocês, tá bom? E porque aí depois o professor lá, é o Gabriel Fernandes, vocês já devem ter visto ele dá várias entrevistas, está sempre no Instagram falando, e ele é da Fiocruz, né? Ele trabalhou com a gente na bioinformática, agora ele é pesquisador da Fiocruz, ele conta isso tudinho para vocês, tá? Então, vamos lá falar de uma coisa. Vocês lembram que eu estava falando do meu amiguinho 454, né? Que tem a plaquinha, que tem o pirofosfato. Vocês acreditam que o cara que desenhou tudo isso saiu dessa empresa e foi fazer uma empresa concorrente? E quando ele fez essa empresa concorrente, ele usou a mesma ideia. Então, eu não preciso explicar como é que o sequenciador funciona. Eu só preciso explicar que na hora que sai o pirofosfato ali, sai também um próton. Então, em vez de detectar as saídas de pirofosfato, ele vai oferecendo, oferece A, oferece C, oferece G, oferece T. Se o A for aceito, sai o pirofosfato e esse sequenciador aqui vai detectar o pirofosfato através da luz. Ele inventou de usar um chip de câmara. Eu vou mostrar a parte de trás do chip para vocês, tá? Isso aqui é a parte de trás, é um sensor LCD de câmara, ele tem dentro das câmaras, tem uma miniatura dentro do seu celular, tá? Então, do outro lado do chip, ele colocou aqui, é a parte onde tem o sensor, né? Parte onde tem o sensor,
Cara, não está muito bom isso aqui. Era melhor ter tirado uma foto. Ah, aqui tá. A parte que tem o sensor, é essa parte de circuito que está lá, mas ele colocou duas piscininhas. Por que duas? Porque facilita para colocar a amostra de um lado e no outro, tá? O pesquisador coloca a amostra nessas piscininhas, tá? Coloca bolinhas também. Aí, quando ele centrifuga, as bolinhas ficam em cima do chip. Não tem uma luz boa para mostrar o chip desse lado. Mas, assim, é um chip de, 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 de câmera fotográfica mesmo. E aí, como as bolinhas estão todas espalhadas nessa superfície, você vai fazer as pipetagens igualzinho você faz com o 454, só que na hora que a base é aceita, né? Solta um próton e o circuito eletrônico é capaz de mapear qual foi a bolinha que soltou o próton naquela hora. A gente costuma dizer que esse sequenciador, que é o Ion Torrent, que é como se fosse uma tempestade de íons, né? Ion, né? Torrent, é uma tempestade de prótons. O Ion Torrent, ele é 1454 sem a câmera, porque você não tem que tirar foto da luz, você detecta com o próprio chip. É uma ideia muitíssimo parecida, né? Então, já acabei mostrando para vocês como que funciona como que funciona o Ion Torrent, né? Depois vocês vão ver o filminho e aí vocês vão ver que eles são muito parecidos e vocês viram aqui o detector, né? Muito bem. Beleza. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Não estamos muito bem, não. Tem 40 minutos, tem vários sequenciadores pela frente aqui. Vamos ver como é que está aqui o negócio. Deu para entender aí que os dois são muito parecidos, o 454 e o Ion Torrent. Um detecta o pirofosfato, né? E o outro detecta o próton. Eles saem ao mesmo tempo. Quando sai o pirofosfato, sai o próton, né? E é o mesmo engenheiro que fez a adaptação. E eu vou te contar, então, o que aconteceu. A adaptação para o chip, né? Esse chipzinho aqui, que aconteceu foi que você consegue fazer um sequenciador muito mais possante, muito mais potente, né? E, ele é muito mais barata a sequência dele. Então, ele você já pode contar como da Next Generation, porque ele ainda existe até hoje. Tem gente que tem Ion Torrent. Ele ficou muito mais barato e ele praticamente aposentou o 454. O 454 ele acabou sendo muito mais caro. Vamos dizer, um projeto no 454 deve assim, custar. Isso aqui é um projeto de metagenômica de corais, né? Cadê? Minha metagenômica de corais estava aqui agora mesmo. Não, cadê minha metagenômica de corais? Não sei onde eu pus. Ah, tá aqui. Esse daqui que tem várias canaletinhas. Ô, caramba, cadê minha câmera aqui? Esse aqui que tinha várias canaletinhas. Canaletinhas. Esse aqui são 16 amostras de corais, né? Então, isso aqui custaria, sei lá, uns 30 mil reais por aí, ou mais. Enquanto que no Ion Torrent você já consegue fazer por uns 2, 3 mil reais, né? É muito mais barato. Na verdade, acho que não deu uma ideia muito boa. Para fazer uma bactéria no Roche, você ia gastar uns 30 mil. Com mil reais você faz nesses mais baratos, né? Então, o 454 ele sumiu, não porque ele não era bom, mas
porque era muito caro. E ele também não tinha um rendimento tão grande. Essa invenção do cara de usar o chip já começou a permitir que você sequenciasse genomas maiores e tal. Muito bom. Bom, agora eu vou tentar explicar um que é um pouquinho mais difícil, né? Vocês estão vendo já uma animação aqui. Eu tenho um filme para mostrar para vocês que é um pouco melhor do que o meu desenho, mas um dia eu estava explicando isso no quadro, lá no ICB, aí eu falei, vou tirar umas fotos com o celular, porque eu achei mais ou menos bom isso aqui. Esse daí é o sequenciador mais moderno que a gente tem usado, que a gente compra ele para ter no ICB. Ele é de uma companhia chinesa e ele começou a ser muito mais usado do que o Ion Torrent. E eu vou te contar, não era pelas sequências que ele produzia, mas era porque para você trabalhar com um Ion Torrent, você fala assim: escuta, Manuela, posso ir sexta-feira lá no seu laboratório para sequenciar umas 5 borboletas? Eu queria fazer o genoma de 5 borboletas. A Manuela vai falar assim para você, cara, no Ion Torrent não dá, é uma semana de trabalho para cada borboleta. Eu não posso, eu tenho muita coisa já na fila, né? Você volta aí daqui uns 6 meses. Aí você vai lá e fala com o André. André, no seu laboratório tem o Illumina. Eu estava precisando sequenciar 5 borboletas. Aí ele vai falar assim: 5 borboletas? Olha, essa semana não dá, mas vem aí segunda-feira que a gente sequencia 5 borboletas. Entendeu a diferença do Illumina para o Ion Torrent? Pouca gente explica isso, mas é essa. É muito mais rápido fazer a preparação da amostra. Então, eu acho que isso é que ganhou muito, né? A máquina é melhor? É melhor. O resultado é melhor? É melhor. Mas não é tanto assim que justifique você jogar uma máquina fora e comprar outra. Mas, assim, para trabalhar, meu amigo, é uma diferença tão grande, né? Deixa eu ver se a minha câmera consegue mostrar para vocês a Flow Cell. Bom, eu mostro depois, né? Vocês estão vendo meu quadro azul aqui, né? Com meus desenhos, não estão? Então, Sim. né? Sim. Então, galerinha, vamos supor que isso aqui é o DNA do Neandertal do capítulo anterior. Na verdade, quando se inventou o sequenciador Illumina, a gente sequenciava uma bactéria atrás da outra, né? Era rapidão fazer um sequenciamento de uma bactéria. Não me lembro de grandes eucariotos já sequenciados com o portátil, né? O portátil era mais genomas pequenos, uns funguinhos, assim, já dá para sequenciar. Então, assim, imagina que eu tenho aqui o DNA que eu quero sequenciar de uma Corynebacterium, né? Tal. Eu grudo 2 adaptadores. Eu grudo um adaptador aqui e aqui, tá? Beleza. É porque, assim, os pedaços que eu simplesmente pulverizo o DNA da bactéria que eu quero sequenciar, né? São zilhões de pedacinhos, e eu não conheço o genoma dela. Então, para eu me virar, eu grudo uns carinha conhecido na ponta. Beleza. Se você for estudar isso, você vai estudar exatamente a sequência de cada adaptador, mas aqui tá mais ou menos bem. Aí você abre as fitas, né? E aí você coloca um adaptador, né? Um primer, na verdade, né? Aqui vai polimerizar, igual eu já ensinei vocês. Você coloca um primer que é complementar àquele primeiro que você tinha colocado. Então, esse cara vai parear deste lado, e como o DNA, uma fita vem e o seu primer vai vir para cá, a outra fita volta e o seu primer vai grudar aqui. Esses caras têm uma mágica. Essa parte é complementar àquele que você colocou primeiro, mas ele tem uma coisa adicional aqui que eu desenhei de laranja, né? Mas é uma sequencinha de DNA que fica pendurada aqui, beleza? E aqui tem uma sequencinha de DNA que fica pendurada aqui que eu pintei é um giz verde, né? É verde, tá? Beleza. Aí você polimeriza, né? Você polimeriza para cá, ó, tudo, né?
a polimerase vai polimerizar até aqui e tudo mais tal. E quando você vai fazer a polimerização da volta, você criou uma molécula que tinha esse laranja pendurado aqui. Aí, para fazer a polimerização da volta, você vai usar esse cara verdinho. Esse verdinho, além de fazer a primeira vez daqui, ele vai fazer a cópia do que o laranja fez, tá? Ele faz uma cópia do original, mas ele também vai fazer a cópia da cópia. O laranja veio até aqui, o verdinho gruda aqui e vai para lá. Vocês vão estudar comigo na PCR que predomina no final de uma PCR as cópias das cópias das cópias das cópias das cópias. As originais é tão pouco frequente, né? Se você fizer isso aqui 30 vezes, você vai ter 30 originais e 2 elevado a 30 cópias de cópias, né? Então vai predominar esse tipo de molécula aqui, que vai ficar com o carinha laranja aqui, né? E terminando com verde ali. Ele fica com laranja numa ponta e verde na outra. Beleza. Então, o que acontece? A gente passa para hibridizar esses caras, a gente solta essas fitas, hibridiza com uma superfície que tem os carinhas que vão grudar neles aqui, tá? Vamos passar para o próximo slide. Eu tenho uma superfície, eu vou mostrar para vocês qual é a superfície verdadeira aqui, e a superfície, ela tem esses carinhas aqui para oferecer. Então, eu vim com uma molécula que era laranja contra verde, né? Eu separei as fitas, esse laranja gruda nesse verde. Beleza, fácil de imaginar. A molécula que eu produzi no slide anterior, né? Eu separei as fitas aqui, a molécula grudou nesse cara aqui. Beleza. Eu coloco o DNA polimerase, porque isso aqui já é um primer, coloco os DATP, DCTP, DGTP, DTTP e polimerizo isso aqui assim, ó. Polimerizo. Então, percebe que, como esse cara tinha um verde aqui, eu vou aqui assim e termino por laranja. No meu desenho é laranja com verde, verde com laranja, como se fosse Watson e Crick, Crick com Watson, tá? Então eu venho aqui e polimerize, quando eu copio o verde, o complementar dele, né? Seria o laranja. Eu fiz essa molécula. Beleza. Eu aqueço e jogo fora quem se despregar. Esse cara está pregado? Não tá. Então ele sai fora. Esse cara sai fora. E esse cara fica. Beleza. Só que aí tem uma mágica. Eu abaixo a temperatura, esse cara aqui vai parear com alguém. Sabe com quem? Sabe com quem? Ele está aqui, ó. Ele estava preso na placa, ele dá uma volta, 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 volta e pareia com o pedacinho vizinho dele, entendeu? Aí esse aqui, ele vai lá e sintetiza e vai até aqui e faz uma outra cópia. Quando eu aqueço, eu tenho agora 2 caras pendurados, um cara pendurado aqui e um cara pendurado aqui, tá? Já fiz 2 cópias bem próximas uma da outra. Aí eu aqueço. Quando eu diminuo a temperatura, esse cara fala assim: esse cara já fez a parte dele e tal, será que tem mais gente? Ele pareia com esse cara aqui, vizinho. Então, no final das contas, você vai ficar, porque caiu um cara numa posição, por favor, imagine aqui um grande deserto, esse cara aqui está diluído, ele caiu só aqui. Então acaba que ele vai fazendo 2 caras ligados, esse cara faz assim 4, 8, 16, 32, 64, 128, 253, 512, 1064, e aí vai indo e acaba formando um chumaço. O chumaço vocês vão ter que ver lá no filme. Então, a partir de uma molécula que caiu aqui, eu formo uma moita. Uma moita de DNAzinhos todos iguais, prontinhos para serem sequenciados. Esse é o procedimento que seria igual àquela parte das bolinhas, sabe? Não tem bolinha aqui, tem uma flow cell onde esses pequenos DNAs estão grudados ali, prontos para receber esses caras e produzir esses pequenos chumaços aí. Hora de mostrar flow cell primeiro, né? Depois eu mostro como é que sequencia.
Muito bom. Como que sequencia? Flow cell. Vem num tubinho. Ué, não consegui aplicar. Pronto. Flow cell. Vem num tubinho assim, né? A gente tira aqui, ó, esse cara. E aqui, esse cara é muito difícil de mostrar. Deixa eu ver se contra o boné é melhor. Se eu tentar mostrar contra a luz, vocês vão ver que tem duas fileiras aqui, assim, mais ou menos. Deixa eu ver com fundo claro se piora. Professor, para de compartilhar sua tela, que aí amplia a imagem. Ah, boa ideia. Eu estava tentando fazer isso, mas esqueci Professor, dos te dá uma comandos. dica para tentar aparecer melhor. Não sei se você já viu blogueira fazendo publicidade de coisa pequena, mas elas colocam a mão por trás do objeto. Talvez assim Ah, sei. faz. Eu vou tentar colocar esse cara aqui. O meu problema é mais a luz do quarto, que não é boa. As blogueiras têm aquela luz bacanuda, né? Entendeu? Vai ser difícil eu mostrar aqui. A Flow Cell é isso aqui, né? A amostra, ela sobe e desce em dois carinhas que eu queria tanto que vocês vissem, mas quando eu chego muito perto, o zoom da câmera também não deixa ver. Vamos ver com fundo escuro. Olha lá, ó, deu para ver dois neguinhos, né? É um cara que sobe e um cara que desce. Dá para ver mais ou menos, né? É uma pena, só tirando uma foto decente, né? Depois. E aí, beleza. A mão não sei se é tão boa assim, né? É porque é mais o problema da luz que ela tem, né? Se eu ligar a luz aqui, talvez dê. Mas aqui tem uns carinhos assim que sobe e desce. Difícil. É difícil de ver. É engraçado. Eu vejo, né? Contra a luz, mas é difícil de mostrar. Vou usar o boné aqui. Lá no meio tem dois carinha meio cinzinha, né? Subindo e descendo, eles se unem lá. O DNA ele flui dentro dessa flow cell, aqui ele sobe, aqui ele desce, né? E tá cheio de iniciadorzinhos presos, né? Na superfície, de tal maneira que as moléculas vão ir se prendendo e conforme tem essa reação de amplificação aí em ponte que eu mostrei, você acaba tendo um chumacinho e outro chumacinho e tal, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, isso daí que é o que acontece. Agora, eu vou mostrar para vocês como que é a reação mesmo, né, no Illumina. É muito legal, muito divertida também. Olha, isso aqui que vocês têm que representar na primeira pergunta da tarefa de vocês, né? Você põe um O, faz um pentágono aqui assim, né? Aqui há dois linhas, vocês vão decidir se tem OH ou se não tem. Aqui há três linhas, vocês vão decidir se tem OH ou se não tem. Aqui a gente costuma colocar CH2 e mostrar o O, e aí coloca o fosfato alfa, o beta e o gama. Vocês vão decidir se tem um, dois ou três fosfatos. E aqui você vai colocar a base, eu pedi para colocar o A, ou o C, o G ou o T, tá? Então aqui está uma representação do que o Illumina oferece, também como uma máquina pipetadora, ele vai oferecer um de cada vez. Então ele vai oferecer um A, tá? Beleza. O A está aqui, os três fosfatos estão aqui, é uma desoxirribose, no 2', só que o que tem naquele OH? Tem um O e tem um trem pendurado ali, entendeu? Esse trem aqui, ele é patenteado, ninguém sabe a fórmula dele, tá? É alguma coisa com base num fosfato. O que é interessante é que esse trem é fluorescente, é ele que vai dar fluorescência. E esse trem está no 3' OH. Então, presta atenção numa coisa. Cada vez que esse sequenciador oferece um A, não entra como naquele outro sequenciador, um A, 2A, 3A, 4A, 5A. Entra um A por vez, tá? Cada vez que ele pipeta um A, entra um A e interrompe a polimerização, porque tem um trem no 3' OH, tá? E aí ele é fluorescente. Se o A entrou, quando ele ofereceu, né? Polimerizou, ficou um A só ali,
mas aquele chumaço, ele fica brilhante. Aí tem uma câmera mesmo, tá? Tem uma câmera que fotografa e vê que aquele chumaço, não é uma bolinha, é um chumaço preso ali, tá fluorescente. Beleza. Aí ele trata com um composto que ele pipeta em seguida, né? E que cliva o trem e restauram o OH. Então, a base que entrou, ela está pronta para aceitar a próxima. Aí ele oferece C. Essa polimerização rejeita o C, fala assim, não, o C eu não quero. Aí vem G, aí o G é aceito, né? E aí o G é aceito, reage aqui em cima, fica fluorescente, a câmera fotografa, fala, olha, não era C, a segunda base era um G, beleza. Aí eles fazem essa reação, libera aqui, oferecem um T, ela não aceita. Oferece um A, ela não aceita. Oferece um C, ela não aceita. Oferece o G pela segunda vez, ela fala assim, beleza, agora eu quero um G também, e aceita. Aí ela não aceita T, nem A, nem C, ela aceita um outro G. Imagina que tenha 5 Gs aqui, ela vai esperar esses ciclos todos e vai aceitar um G de cada vez. Por que que isso é muito melhor? Porque aquele sequenciador lá, ele consegue detectar 8 Gs seguidos, dá uma luz 8 vezes grande. Se forem 9, ele fala assim, olha, eu acho que é 9. Se forem 10, ele fala assim, cara, eu já comecei a não saber direito se é 9 ou 10. Aí é 11, o cara fala assim, não sei eu acho que é 10, entendeu? Como ele admite que você incorpore muitos caras repetidos num ciclo só, ele erra pra caramba quando tem muitas bases iguais, aquele sequenciador lá. Esse daqui já não, porque ele faz uma por vez e ele vai decidindo se A, C, C, G ou é T, tá? Esse é o método. E para falar a verdade, eu gosto mais do meu desenho do que dos slides lá. Eu tenho uns slides aqui para mostrar, mas eu gosto mais do meu desenho porque ele explica mais ou menos como que forma essa amplificação em ponte e explica mais ou menos bem como tem esse negócio. Foi legal que um moço da Illumina veio lá de São Paulo, estava explicando, e aí ele mostrou e falou, e aqui tem um composto, como eu vou dizer, que eu sabia que era patenteado. Eu falei, olha, aqui a gente chama esse composto de trem, né? Ele falou, isso, muito bem, tem um trem aqui, tá? E aí, porque é patenteado, né? Então ninguém sabe exatamente como é. É uma coisa baseada em fosfato, tem uma fosfatase, mas a gente não sabe direito como é que é, não. Eu vou tentar. É ruim dar todos eles na mesma aula, né? Talvez eu peça depois para vocês verem o filme e eu tenho o Illumina aqui, né? Deixa eu só fechar algumas. Talvez eu peça para vocês depois verem, né? E aí eu volto e ajudo a explicar o resto. Illumina PowerPoint, eu acho que é esse aqui. Os mesmos slides, só que feitos pelos profissionais da Illumina, né? Então tá bom. Eu já falei para vocês que o Illumina vocês vão encontrar no ICB, várias máquinas na veterinária, no René Rachou, em vários lugares do Brasil. E você também pode, se você quiser comprar muita sequência, geralmente a gente compra. Tem um sequenciador de grande capacidade em Viçosa, tem um no Rio de Janeiro, tem um no interior de São Paulo, outro em Campinas também. E a gente às vezes compra deles quando é muita sequência, porque é um Illumina grandão. Agora, para sequenciar uma bactéria, amostras da Lagoa da Pampulha, coisas assim, a gente consegue no ICB rapidão, né? Muitos projetos de sequenciamento dá para fazer com... Ele parece uma máquina de Xerox, né? Muito bem. Então, vamos lá nesse Illumina aqui, né? Então, vocês estão vendo que ele não usa bolinha, né? O cara do desenho falou, não usa bolinha, mas o similar à bolinha, que você amplificar o DNA preso na bolinha, é esse protocolo de amplificação em ponte, que eu tentei explicar para vocês, né? E eu falei que fazia um chumaço, né? Uma moita, é mais ou menos assim que faz, tá?
Beleza. Então, tá muito claro esse desenho, né? Mas aquilo que eu desenhei lá de verde e laranja, ele vem aqui, né? E você pareia com o vizinho, depois pareia com os outros vizinhos, e aí forma essa amplificação em ponte. No filme é mais fácil de entender, tá? Então, assim, para isso você prepara o DNA do Neandertal, gruda as pontinhas lá, os primers e tal, né? E aí você vai fazendo aquelas amplificações em ponte, né? Tem os primers que são usados aqui, né? Vai fazendo, né? Primeiro esse cara pareia com esse, polimeriza aqui para cima, tururu, né? Aí você joga fora o cara que não estava grudado, porque o primeiro cara que veio, ele não está grudado. Né, o Watson não está grudado, o Crick que estava, então fica grudado esse cara. Aí quando você abaixa a temperatura, esse cara vai parear no vizinhozinho que vai fabricar. Agora você tem dois caras grudados, aí esses caras vão parear em outros lugares, e aí vai indo, e vai indo, e vai indo, e forma o chumaço, né? Beleza. E o sequenciamento é assim, né? Você tem desculpa, as bases que têm a fluorescência. O trem não é fluorescente, não. O trem é só um composto secreto que bloqueia aqui. A fluorescência vem nas bases mesmo, beleza? Aí você vai incorporar, né? Assim, no DNA, esse cara tem 3 fosfatos, ele incorporou no DNA, ligou, ficou presinho ali. Você tira uma foto e aí depois você arranca esse cara aqui e desbloqueia. Então aí você vai continuando a reação. Basicamente é isso, né? E aí você vai fazendo as fotos, né, daqueles chumaços, né, assim, né? E aí você, através dos brilhos, né? Quando você dá um G, brilha aqui, né? Depois brilha o outro cara. Pela sequência de fotos, você consegue detectar quais eram as bases que estavam sendo incorporadas, né? Muito bem. Então, esse foi o Illumina. Deixa eu ver agora como que nós vamos fazer, porque não tem slide, mas nós vamos ver então a minha área de trabalho, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no horário, eu ainda tenho tempo. Eu não vou tentar que vocês fiquem com a atenção tão presa, mas eu já contei o Max e Gilbert para vocês, já contei dos capilares, que é o sangue. Já contei das plaquinhas, né, do 454, que é o pirossequenciamento, baseado no pirofosfato. Na hora que o pirofosfato sai um próton, que é o ion torrent, que eu mostrei aquele chip de câmera fotográfica. O Illumina eu mostrei o flow cell para vocês, né? Depois eu prometo aí tento mostrar para vocês uma foto. Deixa eu ver se tem foto aqui. Deixa eu ver se tem foto aqui. Se tiver foto aqui, vai ser legal. Caraca, mano. Tá no outro computador minhas fotos de sequenciamento. Peninha. Eu vou achar umas fotos, porque eu vou pôr naqueles slides lá, depois eu mostro para vocês os aparelhos também, porque lá no LNC100, em Petrópolis, tem quase todos, né? Então, tem todos esses aqui, então eu mostro para vocês. Então, agora eu vou terminar mostrando esses dois sequenciadores aqui, que são dois sequenciadores que sequenciam moléculas enormes, 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 quase do tamanho de um cromossomo, saca? A qualidade da sequência antigamente não era muito boa, mas mesmo assim a gente fazia um sequenciamento com moléculas enormes com o PacBio que a gente comprava, né? A gente não tem, que eu saiba, nenhum PacBio no Brasil. O Nanopore a gente tem vários, né? Os mini-ions a gente tem vários aqui. Então a gente faz essas sequências aqui
e depois a gente junta com sequência de Illumina para ganhar qualidade, né? Junta uma com a outra, né? Eu não consigo montar um cromossomo com as pequenas sequências do Illumina, mas eu consigo ancorar elas no outro que faz sequência grande, e aí eu consigo montar um genoma. Muita gente já montou genoma de macaco, de bicho bem grande aqui no Brasil. Feito isso, eu vou mostrar para vocês o PacBio e o Nanopore. Vou mostrar com o vídeo do YouTube, né? O PacBio, vocês já tentaram, eu não sei se ouvir som ouvir som de celular. Cara aí, deixa eu ver. Vocês estão vendo esse filminho, né? Então, se eu colocar assim, por exemplo, ele fica mais esticadão, né? Fica. Ou assim, talvez. Eu não vou colocar o som para vocês, eu fico ouvindo aqui, porque eu vou até desligar o som, porque os caras ficam falando assim, enquanto eu falo com vocês. Bom, eu queria falar para vocês que quando você coloca alguma coisa no micro-ondas, às vezes, se você quer ver se uma água, se ela está fervendo ou não, você pode reparar que tem uma grade, né? Para você conseguir ver se a água está fervendo ou não, você tem que mexer seu rosto assim para poder ver lá dentro, né? Porque aquela grade é uma grade de descoberta na física há muito tempo, que ela não deixa a micro-ondas atravessar para você, senão vinha micro-ondas na sua cara, entendeu? É a mesma coisa se olhar se tem um negócio fervendo lá dentro do micro-ondas, era a mesma coisa você pôr sua cara dentro do micro-ondas. Aquela grade evita que as ondas passem, por causa de que elas coincidem com o mesmo tamanho do comprimento de onda e cancela, né? Então, um cara usou isso aí porque ele colocou a câmera, uma grade na frente, e no buraquinho da grade ele botou uma DNA polimerase presa lá, tá? Conforme a DNA polimerase está polimerizando, eu quero que vocês prestem atenção no filme, não vou contar exatamente. Na hora que a DNA polimerase está polimerizando, o nucleotídeo que está sendo incorporado vai lá e brilha, beleza? Brilha. Era muito importante que a câmera não conseguisse pegar a luz de todos os caras que estão brilhando na solução, porque está todo mundo brilhando na solução. Aí a DNA polimerase pega né, e coloca ele bem pertinho do buraco, e a câmera está do outro lado e fala: Ah, polimerase, estou vendo, você está polimerizando uma base G, entendeu? Tem um monte de base G, A, T, C florescendo lá, mas como tem a grade, a câmera só vê aquilo que está bem pertinho dela, tá? Então, vamos ver como é que funciona, mas já expliquei a parada da grade, que vai ter uma câmera e que a câmera basicamente vai conseguir enxergar o que a polimerase está polimerizando, tá? Vamos lá. Olha, isso daí é um menininho que estava lá na capa da Nature do primeiro genoma sequenciado. Você entrava dentro do olho dele e saía dentro do olho de um menino negro. Era muito legal isso. Você entrava, via o genoma e saía, você mudava de coisa assim e tal. Acho que eu tenho que apertar o play aqui. Lá vai ele. Isso daí é do filme do genoma humano. Você entrava dentro do menino, entrava dentro da célula. Tem esse nome doido aí que ninguém fala. Todo mundo fala PacBio, que é o nome da empresa. Chama Smart, sei lá o quê. Aí, ó, isso aí tem uma polimerase que ela vai polimerizar o DNA. O cara que fez essa animação é tão tosco que o DNA não duplica, né? Ele só anda dentro da polimerase ali. Ela está polimerizando. Está cheia de nucleotídeo fluorescente na solução, né? Beleza. Só que quando ele é recrutado pela polimerase, ele vai ficar perto do buraquinho para ser fotografado. Vamos ver se ele melhora aqui, ó. Então, os nucleotídeos, eles estão fluorescentes ali, ó, tá vendo? A fluorescência fica depois do último fosfato, tá vendo ali? Então, na hora que eu polimerizar, a fluorescência vai embora, tá? Eu chamo esse cara fluorescente para ser incorporado
E na hora que eu polimerizo, eu solto a fluorescência. Então, ó, eu chamei um cara lá que eu esqueci que base que era, será G, volta. Não sei se ele colocou que base que era. É bem que ele podia pôr uma letrinha para eu não ter que acompanhar. Pô, caramba. Cadê as basezinhas? Aqui, ó. Eu acho que ele vai polimerizar primeiro um A, né? Que é verde. Esse aqui é um A, tá? Desoxi ATP. E depois tem um cara fluorescente preso no. Olha lá, o A entrou, fluoresceu, o cara sabe que é um A porque tirou a foto, e a fluorescência vai embora. Aí vem um outro cara, entendeu? Pela fluorescência, ele vê. O que esse animador não está explicando muito bem, até tá, né? É que quem está mais longe é fluorescente, mas o fato de ter aquele poro a gente ignora, entendeu? Ó, agora está o poro ali, né? A foto é tirada só, é um filme, na verdade. A gente vai filmando só o nucleotídeo que é aproximado para lá. Então tem primer, tem DNA polimerase, tem DNA polimerase, entendeu? Tem um poro, porque a câmara fica do outro lado do poro, tá? Na minha tarefa da próxima semana eu vou perguntar, quais que tem poro, quais que tem polimerase, quais que, entendeu? Você reparou que não tem ninguém que interrompe nada, não. Isso aí vai indo longe. Então, a gente consegue sequenciar moléculas de tamanho cromossômico, cara, muito grandes mesmo, tá? Acho que já deu para entender como é que ele funciona. Ah, aqui tá certo, né? Claro que não é um poro só, né? Também seria muito mané se fosse um só. Tem muitos, tá vendo? Ó? E aí, quando você está do outro lado, você vai fotografando, filmando, e aí vai sabendo em cada buraquinho qual que é a sequência, né? Cada buraquinho você vai determinando a sequência e tal, né? E aí monta o genoma, tal, não sei o quê. Devia sair. Aí ele sai no olho da criança branca só. Que filme besta. Então tá bom. A gente viu esse aqui, né? Eu já mostrei, e aí seria então o, o PacBio, né? E agora tem um tempinho só, para vocês têm aula de micro hoje? Não, né? Tem, né? Eu vou mostrar rapidinho então o nanopore. O nanopore, galerinha, não tem polimerase, ele não tem polimerização, ele não tem fluorescência, ele é um cara eletrônico doidão. Ele tem um poro aqui, ele passa uma corrente aqui e tal, e pela distorção na corrente que tem, ele sabe se está passando um A, um C, um G, um T. Então tem uma proteína aqui que só separa as fitas para passar uma só, e a máquina sabe se é ACG ou T pelo sinal elétrico, cara. Olha que coisa doida. Tem um poro? Tem. Tem polimerase? Não, não é polimerase, tá? Então vamos ver. É fácil de entender isso aqui, né? É um nanoporo. É isso aí. Vocês estão vendo, né? Essa máquina, essa máquina tu pluga igual um pendrive no computador. Saca só o tamanho dela. Ó a pipeta. Olha lá. Tem uma proteína motora, né? Que vai grudar no DNA. Os DNAs vão grudar no nanoporo. Lá vai o DNA com a proteína motora. Ela encaixa e ela começa a separar a fita e passar uma delas aqui. Eletricamente, você vai determinar qual base é. Tá vendo? Vai sair. Você vai descobrir qual base é.
Basicamente é isso aí, tudo elétrico, circuito elétrico e tal. Olha o tamanho dele, ele está grudado com cabo lá no tubo USB. E, na verdade, quem faz o processamento é o computador, pode ser o seu computador, né? O seu computador processa tudo que tem que fazer e é uma maquininha. E eu tentei arrumar uma para mim, mas ninguém me dá, porque tem pouca gente que tem lá. Um dia eu vou comprar uma, não vou usar para nada, ou vou doar para alguém lá, só para poder ter uma. O Gabriel tem uma, ele mostra, mas não me dá uma aqui. Vou ter que arrumar uma aí para poder ver. Bom, ok, gente. Então, o que que eu peço para vocês? Eu vou gravar essa aula aqui, deixa eu interromper aqui a minha gravação, né? Interrompendo a gravação aqui.